Salve, salve, pessoal. Beleza? Vamos para uma aula de química. Sou o professor Alan Ferreira. Hoje eu vou explicar para vocês a parte da termoquímica, certo? Então, o que a termoquímica estuda, como é que a gente aplica essa parte da termoquímica, onde é que está no nosso cotidiano. Beleza, então vamos para a aula. Então, primeiro, o que a termoquímica estuda, tá? A termoquímica é o ramo da química, tá? Que estuda as quantidades de calor, as trocas de calor, tá? É um calor que é liberado ou um calor que é absorvido, beleza? Calor liberado ou calor absorvido, tá? Então, é isso que a termoquímica estuda, as trocas de calor. Não esqueça, esse calor vai ser liberado por um corpo e absorvido por outro corpo, tá? Então, essas trocas de calor é o que a termoquímica estuda, tá bom? Beleza. Quais as unidades para medir o calor? São duas. É a caloria e o joule, né? Então, caloria ou joule são as unidades para medir o calor, tá certo? Então, é a quantidade de energia que existe. Tá? Então, quantas calorias você gastou numa atividade física? É a energia. Quantas calorias, né, tem um alimento? É a energia. Né? Então, aqui para a gente é mais comum a caloria, tá? Mas existe também o joule, beleza? E tem a relação dos dois. Uma caloria equivale a 4,18 joules, beleza? Então, tá aí. Continuando. Só que para eu continuar o estudo da termoquímica, eu tenho que explicar a diferença de calor para a temperatura. O que é o calor e o que é a temperatura, tá bom? São diferentes, tá? O que é o calor? Calor é a energia em trânsito. É a energia sendo transmitida de um corpo para o outro, tá? E isso ocorre devido à diferença de temperatura entre eles, tá bom? Então não esqueça, calor é a energia em trânsito, é a energia sendo transmitida. Detalhe, tem que ter diferença de temperatura entre eles. Por quê? Porque o calor vai passar sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Esse é o sentido da transferência do calor. É do corpo mais quente para o corpo mais frio. É do mais quente, o calor passa para o mais frio. Esse é o sentido do trânsito do calor, tá? Então, não esqueça. Calor é a energia em trânsito, é a energia sendo transmitida de um corpo para o outro, devido à diferença de temperatura entre eles. E o calor sempre passa do mais quente para o mais frio. Tá? Aqui, ó, só para você entender melhor ainda. Ó. Beleza? O calor está passando do corpo A para o corpo B. Então, eu posso afirmar que o corpo A ele é o mais quente. Aí, ó, ele é o corpo mais quente. Beleza? E o B é o corpo mais frio. Tá? Corpo mais frio. Não esqueçam, o calor é a energia sendo transmitida. E ela sempre é transmitida do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá? Então, como o calor está passando do A para o B, então eu posso afirmar que o A ele é mais quente que o B. Tá? Eu posso afirmar que a temperatura do A é maior que a temperatura do B, para o calor passar. Tá bom? Beleza. E a definição de temperatura. A temperatura ela não é transmitida, que fique claro. A temperatura é só o grau de agitação das partículas. Então tá aqui, ó. A temperatura é o quantas partículas de um corpo estão agitadas, tá? Se as partículas estão muito agitadas, é porque a temperatura está alta. Se as partículas estão pouco agitadas, estão mais tranquilinhas, é porque a temperatura está baixa. Não esqueça disso. Temperatura é a agitação das partículas. Não dá para transmitir temperatura. O que é transmitido de um corpo para o outro é o calor, que é a energia. Tá? A temperatura é só a agitação das partículas. Beleza.
Agora vamos aqui para a nossa parte da termoquímica, tá? Na química, tá, pessoal? A gente chama o calor de entalpia e a gente representa por H. Ou ainda a variação da entalpia, que a gente chama de ΔH, tá bom? O que é a entalpia, galerinha? É calor. É o conteúdo energético, né? A quantidade de calor medida a pressão constante. Não esqueçam que esse calor é o calor liberado ou calor absorvido a uma pressão constante, tá? Beleza? Pode ser entalpia ou ΔH, que é a variação da entalpia. Resumindo, entalpia ou variação de entalpia é a quantidade de calor liberado ou absorvido a pressão constante. Beleza? Isso daí que é a entalpia ou variação de entalpia. Tranquilo. Só lembrando aqui, é uma fórmula, meu coração. Só lembrando, tá? Numa reação química, o que está antes da setinha, a gente chama de primeiro membro. São os reagentes, tá? O que está depois da setinha é o segundo membro, que são os produtos, tá? O reagente é o que está antes da setinha, que é o primeiro membro, que é o inicial. O que está depois da setinha é o segundo membro, que são os produtos, e a situação final. Como é que eu calculo o ΔH? É uma fórmula, tá aqui, ó. O ΔH nada mais é do que você pegar a entalpia final menos a entalpia inicial, a energia final menos a energia inicial, ou a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, para você calcular o ΔH, beleza? Produto menos reagente, final menos inicial, tranquilo? Beleza. Aí o que acontece, galerinha? Lembra? Eu disse que na transmissão da energia tem um corpo que dá energia, que dá calor, que doa calor, que libera calor, e tem um corpo que ganha energia, que absorve calor, tá? Então, esses processos de absorver calor e liberar calor tem nomes especiais, tá? É o processo endotérmico, que é aquele que absorve calor da vizinhança, tem sensação de frio e a temperatura diminui, tá? Então, no endotérmico é aquele que absorve calor, sente frio, temperatura diminui. Um exemplo, quando o gelo está derretendo, o derretimento do gelo, né? Você tocou lá no gelo, você sente frio, porque ele começa a absorver calor de você, tá bom? Ele absorve calor, tem a sensação de frio, a temperatura diminui, tá? O derretimento do gelo. Outras características do endotérmico, tá? No endotérmico, a energia do produto, a energia final, é maior que a energia inicial, tá? O ΔH, né, que você faz o cálculo produto menos reagente, o ΔH será positivo no endotérmico. E ainda tem o gráfico. O gráfico, tá, pessoal? Ele é crescente. Olha aí. O gráfico, ele é crescente, ele sobe. Tá aí, ó. Então tá aqui o gráfico, olha aí, ó. Aqui é o reagente, aqui é o produto e o gráfico subiu. Olha a setinha subindo, tá? Então a setinha subindo aqui o ΔH, o gráfico é crescente. Tá? Aí as características do endo, tá? Vamos agora às características do exo. Exotérmico, tá, pessoal? Exotérmico é aquele processo que libera calor, tem a sensação de quente e a temperatura aumenta no exotérmico. Olha as características. Ó. Então, o corpo que libera calor, aquele que dá calor, tem a sensação de quente e a temperatura aumenta, tá? Um exemplo disso é a combustão, é a queima das coisas. Né? Quando você queima alguma coisa, tem a sensação de quente, é porque é um processo exotérmico, está liberando calor para você, mas você sente quente, está liberando calor para a vizinhança. Outras características do exotérmico, galera, ó, a energia do reagente é maior que a energia do produto. Ó. O HR é maior que o HP. Perceba que é o contrário do endo, né?
O ΔH no exotérmico, ele é negativo, é menor que zero. E o gráfico aqui, presta atenção aqui no ΔH, ó. Aqui você tem reagente e aqui você tem produto. A setinha desceu, porque o gráfico ele é decrescente. Olha aí, ó. Decrescente, tá? Então, a característica do exotérmico. Beleza? Perceba que exotérmico e endotérmico são o contrário, né, um do outro. Tranquilo? E é isso a nossa aula, galera. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido o processo endotérmico, o processo exotérmico, né? Beleza? E até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Valeu, até mais.